Bom, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. A nossa irmã Eliana havia nos solicitado que nós falássemos sobre a educação, a evangelização, com Chico Xavier. E nós pensamos o seguinte, vamos apenas fazer alguns apontamentos a respeito do assunto, porque quando se fala da influência de Chico Xavier em qualquer área do conhecimento humano, é bom que nós fiquemos num aspecto se conseguimos desenvolver naquele, devido o seu espírito, multifacetado em tantas qualidades de geniais, com tantos exemplos do Evangelho, que nós não temos particularmente condições para falarmos devidamente. Mas como aprendemos com Chico certa vez, com a nossa irmã Tana, uma vez no Abacateiro, daquelas vezes a dificuldade de falar com ele, perto dele, como que nós vamos fazer evangelho perto do Chico Xavier? E ele orientava para falar com o coração. E aí nós vamos então aprendendo, porque se nós não encararmos as nossas deficiências e as nossas dificuldades, nós não vamos realmente sair do lugar. Então, o Chico é um espírito que mais educou na Terra. O nosso assunto será a evangelização relacionada à evangelização das criaturas da criança, enfoque maior da importância na infância e até o resto para a eternidade. Quem educa uma criança, educa para a eternidade, o espírito. E nós queremos destacar o papel de educador do Chico. Para entender um pouquinho, e nós também, pensando muito nessa parte, o Chico é um espírito que vem em muitas reencarnações se dedicando à causa do Cristo na Terra. Pelas várias reencarnações em que ele se dedicou também em ensinar, em educar, em auxiliar aos outros para compreender Jesus. E nessa trajetória, o Chico, que já foi um filósofo na Grécia, que já passou pela Igreja Católica, como Jean Rus, e também sendo Jean Rus Allan Kardec, terminando como professor Allan Kardec, professor Hippolyte Léon Rivaio, conhecido por toda a Europa, na França, na época das luzes, e outras vidas. Nós vamos entendendo a trajetória de um espírito que se dedicou com afinco, persistência e amor em nos auxiliar. E como é que se auxilia de forma mais efetiva um espírito? Então nós vamos entender que lá quando Allan Kardec nos explica no Livro dos Espíritos que nós fomos criados simples e ignorantes, com o objetivo de atingir uma perfeição relativa. Mas para nós chegarmos a essa perfeição, há uma longa caminhada até chegarmos lá. E essa caminhada, que ela é permeada por todos os empeços, todas as dificuldades naturais da imperfeição. Não caminhamos sozinhos, porque Deus nos coloca sempre um pai, uma mãe, alguém que vai nos educar, alguém que será responsável por nós,
ou por pessoas que vão nos influenciar. Então, a partir daí, nós, inseridos no mundo, nós começamos, então, a conhecer a nossa própria personalidade, que foi sendo forjada no decorrer dos milênios. Acontece que os nossos erros são muito maiores do que os acertos. E necessitamos de espíritos, daqueles que caminham na frente para nos auxiliar. E somente através da educação de nós mesmos, do exercício constante, né, de aquisição de novos hábitos, colocando a vontade como motor que vai fazer essa nossa evolução, nós corremos o risco de permanecer milênios no mesmo círculo vicioso. Então, espíritos como Chico Xavier, missionário, abrem clareiras numa floresta escura e muito difícil, que nós não temos coragem de caminhar e nem saberemos. Então, vem, abre para nós aquela luz, caminhos que nós vamos caminhando, né, vamos atrás, procurando acertar. Estes espíritos que caminham na frente, eles também lutaram, sofreram, derramaram lágrimas, até também se educarem e chegar no nível de apóstolo, de missionário maior, no caso do nosso irmão Chico Xavier. E muitas vezes nós não compreendemos, temos muita dificuldade de compreender espíritos que estão há milênios à nossa frente. Porque, evidentemente, o inferior não tem condição de captar e entender o superior. Então, o que faz Chico Xavier nessa caminhada dele pela causa do Cristo? Ele se coloca como nós. Ele vem, muitas vezes, juntando com os nossos passos ainda titubeantes, ele vai mostrando caminhos que cada espírito pode seguir. Caminhos que não são iguais de um para o outro. O caminho de um não é igual ao caminho de outro. E ele, didaticamente, porque Chico Xavier é um mestre em didática e em pedagogia. Ele exerceu, desde o primeiro instante, a pedagogia de Jesus. Como que Jesus fazia? Ele caminhava no meio do povo, ele abraçava as pessoas sofridas, ele dava o amor e o apoio a cada um necessitado, curava, apontava o caminho necessário, mas dava o amor primeiro, porque aí teria força para levantar e caminhar. E, ao mesmo tempo, com o supremo sacrifício da sua própria parte, renúncia total pela humanidade, Jesus se entregando na cruz, ele culmina com o seu, podemos dizer, hino de amor para nos ensinar naquele processo educativo que nós necessitamos de atingir a perfeição. O roteiro maior do Evangelho. E aí, então, nós vemos que Chico Xavier, como o seu apóstolo maior, ele vem caminhando conosco, sempre procurando nos ensinar e nos tolerando a cada um. Então, aí nessa forma de tratamento, de aceitação, de ensinamento para cada um, o Chico tem uma didática própria. Porque para alguns ele era extremamente amoroso, envolvia numa amorosidade muito grande, porque a fragilidade daquele espírito era muito evidente. Então ele envolvia primeiro naquele amor
para que a pessoa se sentisse acolhida, ela se sentisse aceita, porque às vezes o sofrimento, a dor, a baixa autoestima, as dificuldades tão grandes que enfrentou na vida, que nós não vamos fazer colocações ou pregações, né, daquilo que Jesus ensinou. Então, primeiro ele acolhia. Para outros, ele usava energia, já assim, olhando, a energia já ia. A frase enérgica, o chamamento enérgico já ia na frente. Por quê? Porque era o espírito que necessitava daquele chamamento, necessitava daquele acordar na sua vida. Isso é didático, isso é a maneira de encarar a cada um de uma forma em que nós pudéssemos, né, cada um de nós, aprendêssemos a lição. Alguns não entendiam de imediato, voltavam para casa e ficavam muitas vezes ruminando aquela frase, ficava ruminando pensando assim, mas como é possível? O Chico falou assim comigo, mas usou dessa frase, me tratou dessa forma, falou isso, sim, porque ele precisava levar aquela ideia, aquela coisa para meditar. Daí um tempo ele ia entender que foi exatamente o necessário, mas naturalmente com as suas mediunidades, a sua capacidade, né, abrangente de mediunidade, que logicamente o Chico era único. E o Chico tinha uma condição que nós, evangelizadores, educadores, precisamos ter e aprender. Ele tinha a capacidade de, ao conversar com alguém, fazer com que ela se sentisse única. Como se ela fosse mais importante, única. Porque ele dava atenção para aquele. A filha enorme, ele tinha paciência de esperar e conversar com aquele como se fosse única. E às vezes tinha 100, 50, 300 esperando. E ele, aquela ali, a pessoa se sentia, né, tão realmente tão importante que nós precisamos até ter cuidado com isso. Senão nós vamos achar que nós somos realmente superiores, né? Ele queria que a gente sentisse. Mas, na verdade, nós, né, a partir daí, nós temos que começar a ver a nossa indigência espiritual para começar a trabalhar. E sabia tocar o coração de cada um para trabalhar. Então, aquilo te levava e ficava ruminando, pensando, né, o que eu vou fazer para melhorar. Isso é um trabalho de educador. Isso é um trabalho verdadeiro de um evangelizador. Isso é o trabalho que Sócrates e Platão faziam com seus alunos. Eles incitavam, eles conversavam com o aluno e jogava a ideia e começava a questionar com perguntas em que a pessoa ia para casa, os alunos ficavam ali pensando como é que eles iam responder aquelas questões levantadas pelos filósofos. Platão fazia isso, que é o método Sócrates da manhêutica, de tirar de cada um, e o Chico era isso. Ele fazia perguntas, ele jogava e deixava que nós começássemos a pensar naquilo. Dificilmente dava uma resposta direta, a não ser em casos que ele mesmo é que devia saber das necessidades de cada um. Então, nós queremos e focar em fazer isso para começar a falarmos da evangelização, porque o Chico sempre nos orientou na evangelização da criança, do jovem, a evangelização na casa espírita, como sendo a mais importante de uma casa espírita. Há uma entrevista sua que está no livro Mandato de Amor, em que ele fala que se um centro espírita tiver uma dúvida, tiver uma sala só, horário, que tenha reunião mediúnica e uma aula e colocar uma sala de evangelização, ele dizia, fecha o trabalho mediúnico e começa com a evangelização. Por quê? Porque a educação. O trabalho mediúnico é importantíssimo. Mas é o espírito que já errou,
que está necessitado, naturalmente, nós bem sabemos, de apoio, de educação e tudo mais, mas o início é que é importante. E nós estamos nos esquecendo de começar na infância. Porque o espírito evolui quanto mais cedo ele começa o seu processo educativo no Evangelho. Porque dentro da doutrina espírita é o processo educativo no Evangelho. Numa doutrina codificada por Allan Kardec, ele mesmo, Chico Xavier, abrangendo o aspecto científico, filosófico e religioso. E o espírito hoje, mormente hoje, necessita ser educado dentro desses 3 aspectos, porque o materialismo está crescendo. A violência nós estamos vendo aí, de forma bem intensa. Como que nós vamos, então, melhorar o futuro do nosso planeta? Porque não existe milagre. Estes espíritos todos missionários reencarnando têm um objetivo. É o objetivo de trazer o Evangelho de Jesus à Terra, de vivenciá-lo. E isso nós precisamos passar para a todos aqueles que retornam, né, ao nosso planeta para reiniciar a luta, para reiniciar as suas tarefas, para dar continuidade a esse processo educativo, para chegar a uma evangelização lá na perfeição do espírito. E ele chega, não encontra um ambiente, algo que nós aprendemos também com o Chico, na questão do ambiente necessário, propício, para que este espírito possa ter o adubo, ter a água necessária, ter ali os remédios para que aquela sementinha do Evangelho, né, possa crescer de forma robusta, correta, porque nós somos espíritos que erramos há milênios. Como que nós vamos começar o nosso processo de restauração, de evangelização? Se Chico Xavier, há quantos séculos vem à Terra para nos ensinar? Colocando Jesus como mestre da humanidade, nós ainda nos distraímos com outros. Nós nos distraímos com outros filósofos, com outras ideias, que aparecem aí em debates toda hora na televisão, em todos os meios de comunicação que existe hoje, que envolvem as pessoas, e nós nos esquecemos do essencial. O essencial Jesus já trouxe, ele é o nosso mestre. E veio ainda para nos trazer, né, essa ideia de que através do amparo a nós mesmos, né, porque Jesus é um convite. Quando ele diz, deixai vir a mim as criancinhas, quer dizer, deixai, nós temos que levar essas crianças a ele. É levar, deixa que eles venham. E nós muitas vezes impedimos que essa criança, que esse jovem, que esse adulto, que os nossos familiares cheguem, porque nós não damos a devida importância. E Maria, que representa a doçura, que representa o amor acima de tudo, né? O amor materno, a solicitude, o amparo que Jesus recebeu, já pequenininho, com Maria e com José. Então, que são espíritos que precisam ser lembrados, respeitados e amados na nossa casa. Vamos relembrar aqui o que Kardec nos fala. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Às vezes nós passamos rápido numa pergunta do Livro dos Espíritos, mas que há necessidade de nós pensarmos melhor. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe
e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. Quem é que está encarregado da educação deste ser que está retornando à Terra? Os pais, os responsáveis familiares, os professores, aqueles a quem ele vai ter o contato maior. Então, a responsabilidade é muito grande, porque nessa época o espírito é mais acessível. Acessível quer dizer, ele recebe com mais facilidade. Uma criança de 4, 5, 6, 7, 8, até 12 anos, 13 anos, ela é muito mais acessível. E nós estamos vivendo hoje num mundo que nós consideramos mais difícil, nós que já estamos, né, na idade física maior, e lembramos que não existia mal a televisão quando começou, e hoje tem o tablet, né, tem o smartphone, tem de tudo. E a criança está ali com os jogos, se conectando, né? Estamos falando, eles já estão procurando as informações, e nós achamos que isso está ótimo, mas não está. Isso é apenas uma demonstração de que o mundo está evoluindo na inteligência, na parte tecnológica necessária, porque o mundo vai evoluir, o progresso é inexorável, ninguém pode impedir o progresso, mas a educação espírita cristã, para nós, deve representar como fosse aquele farol para iluminar a mente desses espíritos que necessitam do Evangelho de Jesus. Porque pode lidar muito bem com tudo isso, mas e a parte moral? E a sua caminhada para o aperfeiçoamento, como é que faz? Aí, as impressões que ele recebe, ele continua, apesar de tudo isso, ele continua mais acessível. E a autoridade do pai, da mãe, dos responsáveis, que neste momento precisam colocar o Evangelho, a conduta do Evangelho acima de tudo, porque esses espíritos vão necessitar, para que possam contribuir nesse mundo que está passando para a regeneração. A valorização da educação à luz da doutrina espírita é o que o Chico faz, é o que ele fez. Ele foi demonstrando essa educação na prática. Na prática. Primeiro como? Disciplina. Quando o Emmanuel falou para ele, disciplina, 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 é o espírito com mais disciplina que nós já vimos dentro de um trabalho espírita cristão. Ninguém foi mais disciplinado que ele. Ele tinha os horários absolutamente ali para tudo. No horário na casa, na alimentação, nas visitas, no atendimento, nas pessoas, nas tarefas. Uma grande disciplina. Quer dizer, ele já começou a nos ensinar a disciplina. Foi valorizando todas as atividades de uma casa espírita e a necessidade de encararmos com seriedade. Nenhum espírito entra na doutrina espírita cristã que não tenha um compromisso muito sério. Nenhum de nós. E deve ser considerado como acréscimo de misericórdia divina. Acréscimo de Deus para nós, porque é uma oportunidade ímpar para nós entrarmos, finalmente sairmos das trevas da ignorância espiritual e começar a entender o que é realmente um espírito perante o universo. A orientação segura para os pais, para os evangelizadores e para os centros espíritas. E nós vamos ver quais são. Emmanuel, né, dentro da mediunidade do nosso Chico, vai então nos ensinando essa orientação para os pais, para os centros espíritas, para os orientadores, evangelizadores e todos aqueles
que tem responsabilidades, que na verdade somos todos nós. O trabalho redentor da nova era há de começar na alma da infância. Se não quisermos divagar nos castelos teóricos da imaginação superexcitada, é como o mundo de hoje, hein? Imaginação superexcitada, é o que está hoje. A criança, o jovem, a imaginação hoje é superexcitada. Imaginemos isso sem evangelho, só no materialismo. Então, a nossa tarefa hoje é levar a semente do evangelho ao coração infantil ou jovem, para que ele não se perca nesse cipoal de incertezas, de silogismos, de armadilhas materialistas, de ilusão da terra, que muitas vezes nós acabamos nos engolfando e sendo levados embora. Aí o Chico, nós fizemos uma pincelada de algumas orientações do Chico dos assuntos. Os amigos espirituais asseveram que todos estamos, os espíritos atualmente encarnados na Terra, seja em posição de mocidade ou madureza física, sofrendo indisfarçável inquietação na procura de novas formas de pensamento e progresso, e que isso é um estado natural de ideias e de coisas na renovação da humanidade. Não é o que está acontecendo? O Chico falou isso em 1970. Não é o que está acontecendo.
A escola de preparação do Evangelho nos centros espíritas é uma impositiva que não podemos fugir, sem grave dano institucional para as nossas edificações doutrinárias do presente e do futuro, que é uma coisa lógica. Aonde não se trabalha, né, naquela área, aquilo não vai crescer, não vai desenvolver, e nós vamos deixar de atender muitos espíritos necessitados. Um centro espírita é uma escola, aonde podemos aprender, ensinar, plantar o bem, recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. É uma universidade do conhecimento superior. Nós somos, eu escutando isso uma vez de um mentor à Casa Espírita, nós somos milionários da felicidade. Por quê? Porque nós temos o Evangelho para nós codificado em espírito e verdade. Nós temos espíritos, né, através da mensagem de Allan Kardec, da obra ciclópica de Chico Xavier, mais de 430 obras, não sabemos nem o número exato onde já está atualmente, e aí como um tesouro bendito para nós. Então é muita responsabilidade. Agora, nós vamos passar rapidamente por causa do horário. Essa entrevista com o Chico Xavier no livro A Terra e o Semeador, nós fizemos em 1972, em que ele fala, aí volta a orientação didática de Chico Xavier de como lidar com as pessoas, as diferenças individuais e como nós tratarmos, né, essa questão hoje, que ela é fundamental do professor, com o aluno, do evangelizador e de nós todos dentro de um centro espírita, de todos aqueles que vêm nos procurar. Porque nós precisamos entender, né, a psicologia de cada um, de que forma nós vamos tratar ali do evangelho, com o acolhimento que nós vamos dar. Então, nós temos que estudar os meios de oferecer à criança bases para que ela se conheça no mundo que está vivendo e naquele mundo social em que ela vai viver. Nós vamos fugir da imaginação superexcitada. Nós vamos fugir desses jogos que incitam a violência, né, que vai exacerbando ao limite máximo a imaginação de espíritos que têm recordações muito difíceis de muitas das vidas. Então, nós precisamos de meios para oferecer. Cada um de nós é uma criação independente, então nós precisamos estudar a natureza, as tendências, os problemas, as dificuldades, as facilidades de cada um dos nossos companheiros que leva o nome de nossos aprendizes. E nós podemos dizer de cada um que vem numa casa espírita, porque cada um tem o seu mundo particular, a sua dificuldade. Então, é procurar compreender a fim de que tenhamos uma ação direta, realmente mais eficiente, mais evangelizada para atender. E aí nós vamos passar uns livros infanto-juvenis, que o Chico trabalhou em todas as áreas. Nós tivemos a partir de 1944. Hoje se fala tanto na natureza, nós estamos enfrentando problema de falta de água, né, que virando uma calamidade. E o Chico, em 1944, ele recebeu o livro Cartilha da Natureza, ensinando-nos a preservar a natureza. Está lá na obra de André Luiz, que fala sobre ecologia, não é? Chamando-nos a atenção. Nem se usava falar em ecologia. E André Luiz já estava nos ensinando como que nós devemos, né, nos educarmos diante estudar também e respeitar a natureza. Esses outros livros
Caminho Oculto, Filhos do Grande Rei, Mensagem do Pequeno Morto, História de Maricota e Jardim da Infância. Infelizmente, alguns não estão sendo editados mais. E nós deveríamos fazer nosso protesto, porque estes livros são livros escritos de forma didática, pedagógica, dentro da doutrina espírita, com ensinamentos que o espírito necessita receber. Nós temos hoje muitos livros, muitas aulas, né? Tem aí muitos planos de aula, apostilas, os departamentos nos dão, mas a nossa base tem que procurar nesses livros, porque aí nós temos a medida certa, até onde, né? De que forma nós vamos chegar à mente infantil. Pusemos apenas alguns, né? 1948, a Alvorada Cristã, Jesus no Lar, A Vida Escreve, Almas em Desfile, Hilário Silva, Dineio Lúcio, Humberto de Campos, que são muito usados. Timbolão, Natal de Sabina Francisca Clotilde, A Vida Fala 1, 2 e 3, que são histórias tiradas da Alvorada Cristã, mas ilustradas. E esses livros da juventude também, Jovens no Além, Tintino, Crianças no Além, Antologia da Criança, Presença de Laurinho, Humorismo no Além, Escola no Além, Antologia da Juventude, Praça da Amizade. Será que nós conhecemos todos? E não tem falta de biografia para nós, não. É só procurar. Não precisa nem ficar procurando. Basta pegarmos um ou dois desses livros. Esse do Humorismo no Além, as crianças adoram. Agora nós terminando com a mensagem da criança ao homem da Meimei, que nós consideramos a mensagem mais linda, que é um chamamento para que nós possamos olhar a criança, olhar a sua necessidade, olhar dentro de nós mesmos, nos olhos de cada uma delas e pensar o que estamos fazendo para que ela seja feliz amanhã. Nós lembramos de uma reportagem que passou certa vez, não sei se foi na Globo, falando sobre aqueles meninos que pulam em cima dos vagões de trem, fazendo... eles costumam subir, né, naqueles vagões, e um repórter conseguiu. Ele desceu, quando saiu de lá vivo, porque Deus criou, porque é impressionante, fazer acrobacia lá. Aí ele vem, conversa com o menino, ele estava fazendo a reportagem, ele olha e fala, mas por que você faz isso? Você quase morreu. É muito perigoso o que você faz. Era um menino, um moreninho, magrinho, mas muito assim, esperto, né? E ele olhou para ele e fez essa pergunta. Aí ele focou, porque eles fizeram uma reportagem muito bem feita e focou no rosto da criança, nos seus olhos. Eu achei interessante. Focou e falou, mas por que você faz isso, meu filho? Você não devia fazer isso? Aí ele disse assim, por quê? Não tem problema. Ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. E focou no olhar daquela criança. E aquilo me emocionou muito, porque era o olhar mais triste. E era de um desamparo muito grande, porque era um menino ainda assim, de uns 9 anos, mais ou menos. Aí nós pensamos, triste do mundo que ainda tem a criança abandonada. Né? Como diz lá no Evangelho, devido à dureza dos vossos corações, a orfandade ainda existe. Construístes palácios que assombraram a terra. Entretanto, se me largas ao relento, porque me faltam recursos para pagar a hospedagem, é possível que a noite me enregele de frio. Multiplicaste os celeiros de frutos e cereais,
garantindo os próprios tesouros. Contudo, se me negas lugar à mesa, porque eu não tenho dinheiro a fim de pagar o pão, receio morrer de fome. Levantaste universidades maravilhosas, mas se me fechas a porta da educação, porque eu não possuo uma chave de ouro, temo abraçar o crime sem perceber. Criastes hospitais gigantescos, no entanto, se não me defendes contra as da enfermidade, porque eu não te apresente uma ficha de crédito, descerei bem cedo ao torvelinho da morte. Proclamas o bem por base da evolução. Todavia, se não tens paciência para comigo porque te aborreça, provavelmente ainda hoje cairei na armadilha do mal, como ave desprevenida no laço do caçador. Em nome de Deus que dizes amar, compadece-te de mim. Ajuda-me hoje para que eu te ajude amanhã. Não te peço o máximo que alguém te venha solicitar em meu benefício. Roga apenas o mínimo que me podes dar, para que eu possa viver e aprender. Nós vimos esse poema de João de Deus, no Parnaso de Além-Túmulo, que nós achamos assim uma beleza do Parnaso, que fala no templo da educação. Distribuía o mestre os dons divinos, da luz do seu espírito sem jaça, e exclama enquanto a turba observa e passa: deixai vir a mim os pequeninos. É que na alma sincera dos meninos há uma luz de ternura, amor e graça, de que o Senhor da paz quer que se faça o sol da nova estrada dos destinos. Vós, que tendes a fé que ama e consola, fazei do vosso lar a grande escola da justiça, do amor e humildade. As conquistas morais são toda glória que a alma busca na vida transitória pelos caminhos da imortalidade. Encerrando nosso agradecimento, como sempre, ao nosso Chico, espírito que tem entranhado na sua alma a vocação para servir. Em todos estes milênios é que ele vem nos ensinando, trazendo-nos as luzes maiores do Evangelho de Jesus. Primeiro codificado em espírito e verdade, e agora com esse manancial de luzes, de conhecimento, que é através da sua psicografia e dele mesmo, da entrevista de seus exemplos, que nós todos possamos levar para cada um de nós, né, estes ensinamentos, agradecendo ao nosso amado Chico.